Neste assunto eu converso com o ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, Guilherme Meyer. Tudo bem? Boa tarde para você. Tudo bem, Adriana, como vai? Tudo bem também. 8 em cada 10 pessoas vão ter problemas de coluna em algum momento da vida, segundo a Organização Mundial de Saúde. Por quê, doutor? Isso é uma questão muito prevalente, né? Então a gente tem uma incidência muito alta de que a gente chama de lombalgia, que na verdade lombalgia ela é um sintoma e não é propriamente uma doença. Então a lombalgia ela reflete uma outra doença. É claro que na maioria dos casos a lombalgia ela é uma doença osteomuscular. Ela tem a ver com o desgaste das articulações, com o desgaste do disco, muitas vezes relacionados à postura, ao mau uso da coluna, mas é sempre importante a gente lembrar que como é um sintoma, a gente tem que muitas vezes que prestar atenção se não é uma doença mais grave, uma doença renal, do aparelho digestivo, uma doença ginecológica, mas claro, uma vez que a maioria delas é uma doença osteomuscular. Então quando que ela passa a ser uma doença mais grave? Quais são os sintomas? Bom, como a gente está falando de uma coisa bastante inespecífica, a gente pode ter situações onde existe uma gravidade maior. É claro que isso é a minoria dos casos, onde o paciente acaba tendo alguma alteração neurológica, ou se ele tem febre, ou existe uma história de trauma associado, um paciente que teve um acidente de carro ou caiu na rua. São situações específicas, ou quando existe algum histórico de uma doença outra, de um câncer ou de alguma coisa nesse sentido. A grande maioria dos pacientes que têm lombalgia são casos de baixa complexidade, normalmente as crises duram em torno de 2 semanas aproximadamente e a grande maioria dos casos vai se resolver espontaneamente, sem a necessidade até de uma intervenção médica, seja medicamentosa ou qualquer que seja. E a maioria também poderia ser evitada? Sem dúvida, muitos casos poderiam ser evitados, né? Atualmente a gente tem falado muito em prevenção das doenças e prevenir dor nas costas é fundamental. A sociedade ela vem mudando diversos hábitos. Atualmente a gente passa grande parte do nosso tempo sentado, a gente se alimenta mal, a gente tem vícios como o cigarro, por exemplo. A gente tem a má postura por conta de computador também, né? Sem dúvida. Ficar muito tempo no computador. Sem dúvida. Cada vez mais a gente trabalha diante de um computador, atualmente de um telefone celular, onde a gente tem que fletir o pescoço, a gente tem uma preocupação muitas vezes pequena com a postura, com esses pequenos hábitos. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente não necessita para viver do nosso organismo como no passado foi. A gente tinha aqui a caça, a gente plantava o nosso alimento, a gente colhia. Então a gente pode ter uma vida de 70 anos extremamente sedentária, sem se levantar para fazer qualquer atividade física. Só que o nosso organismo ele necessita de uma atividade física diária ou pelo menos semanal, com uma certa frequência. Ginástica laboral funciona? Ginástica de forma geral talvez seja uma das melhores medidas que a gente pode adotar para prevenir contra a dor nas costas, contra a dor lombar. Então, o que dá para fazer, né, dentro do trabalho, já que você passa a maior parte do tempo no trabalho e uma mesma postura, de repente errada, né? Então, bom, em primeiro lugar no trabalho a gente tem que se preocupar com a ergonomia, com a forma que a gente se senta, com a posição do teclado do computador, se a pessoa trabalha com o computador, a posição do monitor, se ela está olhando de frente, a posição dos ombros em relação ao teclado. Então, isso é um primeiro passo. O segundo passo é, além do trabalho, tentar adotar algum tipo de atividade física, seja no horário do trabalho. Existem algumas empresas que têm programas onde existe uma parte do dia onde a gente pode destinar aquele momento para fazer uma atividade física. Um alongamento, né? Mesmo um alongamento pode ajudar bastante, sem não dúvida. Pode? Um alongamento pode ajudar. É fundamental que a gente tenha um cuidado especial com a musculatura do nosso tronco, então exercícios abdominais. Fica às vezes meio difícil de fazer na hora do trabalho, né? Como é que o sujeito vai deitar no chão para fazer uma série de abdominal, mas são pequenas atitudes que de repente antes dele ir para o trabalho ou na hora que ele volta, se ele reserva 5 minutinhos, 10 minutinhos do dia dele, sem dúvida isso iria evitar dores nas costas e muitas faltas do trabalho, como você bem comentou. Mas mais importante que isso é manter a postura, né, durante o período que ele está lá no trabalho. Tão né? importante quanto. Tão importante quanto. Eu acho que essas medidas de postura e de ginástica são fundamentais. Se policiar, né, para ficar na postura correta. É verdade, isso é importante. Outra medida que parece que não tem nada a ver, mas tem muita coisa a ver com o cigarro, com a dor nas costas, é o cigarro em si. Então,
A gente está cansado de ver campanhas onde a gente estimula as pessoas a pararem de fumar. Então tá aí mais um motivo para que as pessoas deixem de fumar, que o cigarro em si aumenta a chance da gente ter dor nas costas, aumenta a recorrência dessas dores. Então mais uma atitude que a gente poderia adotar para diminuir a incidência. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista. Uma boa tarde para você. À disposição. Uma boa tarde.